A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do Grupo de Oração Ebenezer. É uma alegria estarmos juntos novamente para meditar na palavra do Senhor e ouvir aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. Ô glórias! Antes de começarmos, meus irmãos, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir esta palavra. Amém? Glórias a Deus. Hoje, meus irmãos, Deus quer ministrar algo muito importante. Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez hoje você esteja se perguntando: por que será que eu estou passando por tanta luta? E qual é o sentido desta fase na minha vida? Mas hoje o Senhor ele quer revelar que nada em sua vida é por acaso. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha que promessa poderosa, meus irmãos. O nosso Deus, a sua palavra é quem fala, não eu. Deus tem planos para você. Planos bons, meus irmãos. Planos cheios de propósito. A palavra do Senhor diz que são planos bons e não mal. Por quê, irmãos? Deus quer deixar claro que você não venha duvidar que o Senhor não tem nenhum plano maligno para a sua vida. Oh, glórias! Aleluia, Jesus! Que promessa, meus irmãos! Mas muitas vezes nós não entendemos os caminhos que nós temos que percorrer para estes propósitos serem alcançados em nossas vidas. Existem fases, talvez você esteja passando por ela agora, enfrentando uma perca, passando por alguma prova, lutas, dias difíceis, espera. Mas Deus não perdeu o controle de nada, meus irmãos. E aquilo que parece confuso para nós já está dentro do propósito dele. Mas como assim, missionária? Deus trabalha com propósitos e não com acasos. Não existe nada, meus irmãos, que fuja ao controle do nosso Deus. Deus sabe das nossas quedas. Ele sabe, meus irmãos. Ele nos conhece. Mas eu quero que você saiba que nada que acontece foge do plano de Deus. Nem mesmo os seus desvios vão impedir os planos do Senhor. E até essas lutas, elas também têm propósito. Romanos 8, 28 nos ensina: todas as coisas cooperam para o bem. Todas, meus irmãos. Não somente as favoráveis, mas as lutas também. Porque Deus transforma dores em aprendizado. E as provas que vocês estão passando em crescimento espiritual. E toda essa luta que você está passando amanhã será o seu testemunho. Creia, meu irmão, somente creia. Eu entendo que não é fácil. José, ele foi vendido, traído, injustiçado. Parecia que a sua história havia sido destruída. E Jó, meus irmãos, perdeu tudo. Quantos, meus irmãos, quantos perderam tudo? Parecia que tudo havia sido acabado. Mas cada etapa fazia parte do propósito divino. E hoje não é diferente comigo e com você, meus irmãos. O que parece que é uma derrota na sua vida hoje, talvez você está se sentindo derrotado. Você está questionando o Senhor: por quê, meu Deus? Por que tanta humilhação? Por que eu estou passando por essa luta, Senhor? Saiba, meus irmãos, que isso é uma preparação. Assim como Deus estava preparando José para conduzi-lo ao seu destino, Ele também está fazendo isso com você. O propósito de Deus, meus irmãos, nem sempre
é imediatamente visível. Eu quero te dizer que na maioria das vezes você não vai entender o propósito dele enquanto você está passando pela luta. Há processos que só fazem sentido depois que você sair dessa luta, meus irmãos. Muitas das vezes Deus está trabalhando em silêncio e o propósito só vai se revelar no tempo certo. Oh, glórias! Aleluia, Jesus! Eu sei, há processos que são longos aos seus olhos, mas Deus está trabalhando, meus irmãos. Lembre-se, o seu chamado, ele é maior do que a sua dor. Meus irmãos, muitos já estão desistindo no meio da caminhada. Missionário, eu não aguento mais. A luta está grande. Eu vou desistir, eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais clamar. Eu não tenho força para louvar. Lembre-se de que você foi chamado e que o seu chamado é maior do que essa luta. Se você é levita, continue clamando, continue louvando. Se você é pastor, continue pregando, missionários, diáconos, presbíteros, seja qual for o seu chamado, continue, meus irmãos. Ele tem que ser maior do que a sua dor. É aí onde você vai demonstrar para Deus que você tem maturidade espiritual. É saber passar pela prova dando glória. É o cristão que já está amadurecido, como Paulo dizia. Nós ainda estamos comendo o quê? Comidinha de bebê? Ou já estamos adultos suficientes, maduros na fé? Meus irmãos, Deus usa essas feridas, essas experiências difíceis que você está passando. Isso é para moldar o teu caráter. E cada lágrima está sendo colhida para fortalecer a sua fé. Essas feridas, elas podem se tornar instrumentos de cura para outras vidas. Como você pode falar que Deus cura, salva e liberta se você não tem testemunho? Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Nada, meus irmãos. Confie em Deus. A palavra profética para hoje que eu tenho, receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor está alinhando a sua história ao propósito dele. Como assim, missionária? Muitos estão descarrilhando do propósito do Senhor, mas não significa que ele perdeu você de vista. Não significa que a promessa ainda não está de pé. Talvez você pegou um atalho, você não andava na pista da vida reto junto ao Senhor. Talvez você desviou. Você acha que Deus não sabia desse atalho? Ele também conta com esse atalho para fazer o propósito dele em sua vida. Porque nada, meus irmãos, nada é surpresa para o nosso Deus. Oh glórias, oh glórias. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aquilo que parecia sem sentido começará a fazer sentido. Deus está preparando caminhos, eu creio, em nome de Jesus. Muitos que estão me ouvindo aqui hoje, nesta manhã, eu profetizo em sua vida caminhos sendo preparados, propósitos sendo revelados, em nome de Jesus. Hoje, Deus quer que você confie no plano divino, mesmo que você não entenda. Confia na palavra dele, que os planos dele são bons, não são maus. São ótimos para a sua vida. Pare de questionar tanto e comece a confiar mais. Em vez de murmurar, louve. Nós falamos aqui ontem. E permaneça fiel. O propósito de Deus será cumprido na sua vida, meus irmãos. Então somente creia. Então somente confie no plano que Deus tem para a sua vida. Imagina, meus irmãos, se você pudesse contemplar o que Deus está fazendo. A fé, meus irmãos, é passar pela prova, sabendo que Deus tem um plano de vitória para mim e para você. Esse é o mistério, meus irmãos, do cristão, é viver na dependência. Porque se nós soubéssemos o dia da manhã, o que vai ocorrer, não teríamos fé.
É um dia após dia, de fé em fé, passo a passo, segurando na mão do Senhor, acreditando que Ele está guiando cada passo. Oh, glórias, aleluias. Meus irmãos, nesta hora eu convido você a orar comigo. Amém? Aqueles que puderem, fechem os seus olhos. Os que não puderem, em espírito, em concordância conosco, eu te convido a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje entregamos diante de Ti a nossa história, Senhor. Pai, mesmo que nós não estamos entendendo os caminhos, Pai, nós decidimos confiar em Teus propósitos, Senhor. Ó Deus de poder e glória, revela-nos, Pai, qual é a Tua vontade, Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor, a Te buscar cada vez mais, para que eles venham entender quais são os planos, os sonhos, os projetos que o Senhor tem para eles, Pai. Porque como é que nós vamos saber se não nos aproximarmos do dono da vitória, Senhor? Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda o Teu povo a caminhar segundo o Teu plano, Pai. Oh Deus, que os Teus filhos não venham cair, não venham se desviar, Senhor. Levanta, Pai, os que estão desfalecidos. Mostra para eles, Pai, que o Senhor tem planos na vida deles, Senhor Jesus. Oh Deus, eu sei que o inimigo tem soprado nos ouvidos do Teu povo, Pai. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor não tem bons planos para ele, Pai. Mas a Tua palavra nesta manhã me diz, Senhor, que o Senhor tem planos bons e não os maus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, levanta Teu povo para que eles não venham esquecer que o Senhor tem propósito, sim, na vida de cada pessoa, Pai. Senhor, visita agora, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esta oração, esse devocional que ficou aqui, Pai. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que tem fielmente escutado esses devocionais, Senhor. Alcança, meu Deus, transforma o coração, Deus, de cada um, Pai. Oh, Deus, é a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu sou a missionária Luciana e agradeço por você ter estado comigo em mais este devocional do dia. E lembre-se, se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém, amém? E fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo devocional. Amém.